E realmente, principalmente quando se fala de alimentação, né, Silene, precisa planejar a comprinha, né? Exato, porque senão a gente tem uma perda muito grande, né? Então aí vem aquela palavrinha-chave que a gente combate sempre, que é a questão do desperdício, né? E estraga mesmo, né? Estraga. E a gente custa tanto para ganhar o nosso suado dinheirinho, né? E de repente você compra de uma forma inadequada, não consome em tempo hábil, ou às vezes até por pena de jogar fora, você consome uma preparação que já não está mais com as suas qualidades preservadas. Exatamente. E aí complica, aí gera doença, no fim acaba... Ficando pior o molho. Ficando pior ainda, porque aí vai parar em hospital, tem que comprar remédio, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E a gente começa um planejamento de compras através do estoque que a gente tem em casa, né? E o que você pretende fazer durante a semana. A gente sugere assim, que a compra dos alimentos não perecíveis, ela pode ser feita uma vez ao mês. Mas isso depende, porque hoje a gente tem uma gama grande aí de divulgação de ofertas e tudo mais. Então a pessoa pode fazer a compra dos alimentos não perecíveis, tipo arroz, feijão, açúcar, sal, óleo, ou uma vez ao mês ou quinzenalmente. É o suficiente, para aproveitar, né? a oferta, para aproveitar por exemplo. a oferta. Já a questão dos perecíveis, legumes, verduras, frutas, aí a gente sugere que essa compra seja semanal. Então aí você pensa no que você pretende fazer durante a semana, nas coisas que a família mais aceita, e a partir daí você verifica o seu estoque atual, né, e vai às compras. O fundamental, ir com uma lista de compras para o supermercado ou para o varejão, mercadão. É verdade, né? Porque você sabe que às vezes a gente vai precisar lá de comprar um pé de alface, né? Isso. Vixe Maria, eu, por exemplo, às vezes venho com uma cesta. E cadê o pé de alface? Esqueci. Exatamente isso. Quando você não anota o que você realmente precisa, você corre o risco de chegar em casa com coisas que você não precisa e aquilo que era essencial ficou para trás, você acabou esquecendo. Minha cara, isso. Né? Pois é, mas aí então quer dizer que a dona de casa pode fazer praticamente assim, tipo um cardápio. Exato, é. Ela pode pelo menos planejar o que ela vai fazer em termos de uma salada, um legume refogado, o tipo de carne que ela pretende usar. E ela pode, para isso, considerar as recomendações que a gente sempre dá, né? Então, assim, colocar carne branca no cardápio, colocar um peixe. E na parte dos vegetais, procurar variar as cores, né? Então, assim, quanto mais colorido é o prato, mais vitamina ele tem. Então, eu costumo falar para as pessoas assim, que em casa é difícil você colocar várias cores numa mesma refeição. Então eu sugiro que ao ir às compras, a gente procure comprar os vegetais de forma colorida. É só a gente imaginar, né? Uma alface, uma couve que é de verde mais escuro, uma cenoura, um repolho, uma berinjela, uma abobrinha. Então quando você visualiza esses alimentos, você percebe que cada um puxa mais para uma cor. E dependendo da cor desse alimento, ele tem mais uma ou outra vitamina. Então, você variando as cores na semana, você pelo menos consegue receber um pouquinho de cada nutriente que é essencial para manter a saúde. Bacana, né? Quer dizer, de repente, às vezes até uma salada, minha sogra até dizia, fazer um saladão, né? Isso. Um saladão, assim, tá muito bem alimentada ou ainda falta alguma coisa? A gente tem, só para relembrar, né, de papos nossos anteriores, a gente tem a pirâmide alimentar que serve como referência, né? Então, assim, numa pirâmide alimentar, você tem o mínimo que o organismo precisa para manter a sua saúde. Na pirâmide você tem 3 grandes grupos de alimentos, que é o grupo dos energéticos, dos reguladores e dos construtores. Então, assim, para uma refeição ela se tornar completa, eu preciso de pelo menos um alimento energético, um regulador e um construtor. Então, assim, energéticos seriam os cereais, a batata, a mandioca. Então, dos cereais a gente tem arroz, aveia, milho, cevada, né? Um inhame, a mandioca, a batata, a mandioquinha e produtos que são feitos com essas coisas. Então, vamos supor, se no meu almoço eu tiver uma polenta, essa polenta que é feita do fubá, que vem do milho, ela é energética, tá?
Aí para completar a gente tem o grupo dos reguladores, que aí seriam ou verduras ou legumes ou frutas ou os três, porque hoje em dia a gente tem uma falta muito grande desses nutrientes, né? Então se você puder aumentar algum grupo, você deve aumentar o regulador. Então entra aí essa saladona que você comentou. Então quanto mais colorida e misturada for essa salada, melhor. Uma das sugestões que eu faço sempre é a questão de incluir uma fruta dentro da própria salada, que dá um sabor agridoce, fica bem agradável ao paladar, e toda vez que você inclui uma fruta, você aumenta o teor de vitamina e muitas vezes você facilita a digestão. Tá? Aquela história do arroz, feijão e banana, né? É super saudável, né? Além de muitas pessoas gostarem, a banana é uma fruta fundamental porque é rica em potássio, né? Então assim, vale a pena fazer essa combinação. E aí falta o último grupo, que é o grupo dos construtores, né? Então aí uma fonte de proteína. Fonte de proteína a gente tem de origem animal ou vegetal. Fonte de proteína animal são as carnes, o frango, o peixe, os ovos, o queijo, o leite. E tem também proteína no reino vegetal. Aí entram as leguminosas: feijão, soja, grão de bico, lentilha, ervilha, né? Mas também lembrando que não pode misturar muita coisa, né? Por exemplo, uma carne e o ovo, pode? Não, poder pode, mas é desnecessário. Porque, como eu brinco sempre, às vezes você chega no final de semana, né? Aí você faz lá uma lasanha que tem presunto, queijo, molho branco, e aí você ainda coloca um bife à milanesa, um frango assado. Então você tem um acúmulo de proteína numa refeição desnecessariamente. Eu brinco, eu falo assim que daí come muito bem, bastante no domingo, e aí passa o resto da semana a pão e água, né? Não é, porque já tem tudo ali, né? Já tem tudo. Por isso a questão do planejamento, né? Você distribuir melhor. Então... Olha, é o lance do bife a cavalo, né? Exatamente. Que delícia, né? Então, mas... é gostoso, pode ser ingerido, mas é desnecessário. Né? Então, assim, eventualmente, numa refeição especial, vale a pena, lógico, né? A gente não precisa ser tão radical, mas não é o tipo de coisa que deve ser feita todo dia. Às vezes também, lembrando os finais de semana, né, que é onde acontecem os maiores abusos, aí você coloca, assim, uma maionese com bastante batata, o molho de maionese, que é a base de gordura, daí você tem o arroz, você tem o macarrão, então você tem uma farofa, que às vezes acompanha o frango assado. É gostoso, mas é também uma alta concentração de carboidrato. Então, olha, vale a pena a gente colocar aí essa saladona, onde você coloca brócolis, cenoura ralada, uma beterraba, uma couve-flor, sei lá, chuchu, né? Ovos cozidos completam. Então, assim, se você tem um certo controle, uma restrição, vamos supor, tá com peso um pouquinho alterado, precisa regular os energéticos, essa salada é ótima. Você pode até colocar ali uma batata, uma cenoura, uma alface e um ovo cozido. Ela por si só, o ovo é proteína, a batata é um pouco de carboidrato e o restante dos legumes e verduras faz a parte aí dos alimentos reguladores, né? Aí, né? Tá completo. É como a gente falou também já em outros momentos sobre a sopa. A sopa pode se tornar completa, né? Porque você coloca ali vários legumes, um macarrãozinho e um franguinho, né? Pronto, tá perfeito, tem tudo que o corpo precisa de uma forma assim fácil de digerir, bem bacana. Tem alguns vegetais que a perda é realmente bem mais rápida. Tipo assim, a couve, ela amarela muito fácil, o agrião, né? E tem outros vegetais que são mais duráveis, né? Então, no caso dos legumes, a cenoura, a abobrinha, eles duram muito mais. Então, isso deve ser considerado na hora da compra, né? Então, você não compra só verduras para abastecer a semana inteira. Então, compra uma parte das verduras e uma parte de legumes e procurar consumir primeiro as verduras. Então, tipo assim, olha, que nem das verduras, o repolho, ele é bem mais durável. Então, esse pode ficar para o final de semana, né? Então, dê preferência para aquelas verduras mais tenras. Então, comprou, chega em casa, faz. Agora, a sua observação também é corretíssima. A geladeira pode ser muito boa, mas ela tem uma borracha na porta que
Com o uso, ela pode ir perdendo a sua aderência, a sua elasticidade, e aí existe uma troca do ar frio de dentro da geladeira com o ambiente, escapa ar frio. Então, o período de conservação dos alimentos dentro dela também altera. E o fato de você abrir várias vezes a geladeira durante o dia, né, facilita a entrada de ar quente lá dentro. Então, isso também vai interferir na conservação dos alimentos. A geladeira é para nós um alimento assim, um elemento na realidade fundamental, né? A gente, com a nossa vida corrida sem geladeira, hoje não dá nem pra imaginar. Eu fico pensando, né, no tempo da mamãe, bota tempo da mamãe nisso, tempo da vovó, sei lá, como é que aquele povo fazia, né? Não é fácil. Aí usava-se banha para conservar as carnes, né? E eles tinham que se preocupar muito mais né, em termos de preparo. Bom, as verduras eles tinham quintal, né? Exatamente. Tinha essa coisa de ficar guardando. De ficar comprando e guardando. E o que eles se preocupavam mais era a questão das carnes, o arroz e o feijão, era feito ali para 1, 2 dias, né? Então, assim, eu acho que a modernidade está aí para facilitar a nossa vida, né? Outro dia eu fui questionada assim, Silene, o que é melhor? A gente comprar a verdura e fazer todo o processo de higienização e consumi-la? Ou já comprar aqueles pacotinhos, aquelas bandejinhas prontas cortadas? Eu ia falar isso agora, tirou daqui, ó. Foi transmissão de pensamento aqui. E a gente nem tinha combinado isso. Não, é verdade, porque às vezes a pessoa tem até um tempinho de repente comprar todos esses produtos e falar, eu vou deixar tudo picadinho pra, né, ficar fácil. Bota no tapoeira e não sei o quê. Estraga na hora. Na realidade, assim, primeiro que a perda de nutrientes é muito grande. Quanto mais você pica o alimento, mais ele se perde, né, em termos de nutriente, de qualidade nutricional. E quanto mais picadinho, maior a ação das bactérias também, então ele estraga bastante também. Então o que a gente sugere, né? Eu falo assim, entre consumir, adquirir um vegetal já cortadinho, né, para facilitar a sua vida, e não consumir vegetais, é lógico que eu vou falar para você comprar o que está lá pré-preparado. Cortadinho. Né? Cortadinho. Mas tem menos nutrientes. Com certeza tem uma quantidade um pouco menor de nutrientes. Não vai atuar como deveria. A gente poderia ter mais benefícios se você consegue comprando a folha inteira. Então assim, eu quero adiantar. Verdura é o tipo de coisa que é uma das coisas mais perecíveis, né? E chato também, né? E a gente tem que ter um cuidado, né? Importante aí pra estar higienizando adequadamente. Então, lavar bem folha por folha, tirando a sujidade. E uma coisa importante, secar essa folha antes de guardar. Né? Ou com o pano de prato, limpinho, tirado na gaveta. Existem umas centrifugadoras aí no mercado, né? Que é tipo um ventiladorzinho que secam essas folhas de verdura. E tem aquela aí que lava você também. põe no saquinho, tem o quê? Aquela que vai lavar também? Eu quero a que lava e a que seque, então. Não. Olha, porque realmente é óbvio, né? Precisa de toda essa higienização. Mas é chato, né? Dispensa muito tempo, é aquela coisa. Então, por isso que a gente pensa, no caso, em fazer isso com um pouquinho de antecipação. Já vou deixar picadinho para a próxima. E aí acaba perdendo. Daí você acha que está consumindo, né, uma grande gama aí de nutrientes. Então, assim, procurar lavar, né, e deixar a folha inteira, pica na hora que vai temperar e põe no prato e já consome, isso já melhora muito. E aí eu digo pra você, as pessoas pela correria do dia a dia, por essa questão de facilidade, e assim, acabam ficando mais no arroz e no feijão, uma batata frita, ou arroz e carne, um sanduíche, ou uma pizza, ou um salgado. Isso, de vez em quando, não mata ninguém. O problema é que a frequência disso tem trazido muitos problemas de saúde. Né? Principalmente pra criançada, né? Às vezes as pessoas falam assim, não dá, é muito trabalho. Se acomoda atrás da falta do tempo, né? E aí, daqui a pouquinho, doenças que eram para aparecer com 60, 70 anos, tá aparecendo com 15 anos, né? Hoje a gente tem criança com 8 anos com pressão alta, colesterol alto, né? Isso não é normal. E aí, uma das coisas fundamentais é a questão da alimentação e a outra é a falta da atividade física, né?